Fala empreendedora, tudo bem com você? Vamos para mais um vídeo e o assunto hoje é sobre tirar do colo. Essa é uma frase de efeito que eu falo muito aqui na Borelli Academy. Eu aprendi isso com gestor de projetos e eu adoto justamente porque eu creio que dá uma forma de você pensar em resolver as coisas de uma forma mais rápida. E a gente vai falar exatamente sobre isso. Nos últimos dias, eu venho, né, desde o começo de 2024, praticamente acabou de começar, eu sempre planejo, faço metas, né, tanto para a empresa quanto para a vida pessoal. E na vida pessoal, assim como também na empresa, coincidentemente, eu percebi que a maior parte das minhas metas tem a ver com manutenção das coisas ou pequenos passos de algumas coisas. E outro dia eu estava até pensando, falei, putz, será que eu não tenho que conversar com alguém sobre sonhar? E sonhar alto, né? Porque eu vejo que tudo que eu coloco no meu planejamento nos últimos tempos é tipo manutenção da vida, né? As necessidades humanas, questões de algumas coisas acontecerem em curto prazo, médio prazo, mas aquele sonho, aquelas coisas grandes realmente estava fazendo falta. Tanto que eu comecei a analisar, peraí, imagine tudo isso que eu tô aqui listando já tivesse acontecido. Vamos pensar assim, putz, beleza, vamos imaginar, ó, isso aqui já aconteceu, isso aqui já aconteceu, isso aqui já aconteceu. Qual seria a próxima coisa? Qual seria a próxima busca? Então, esse tirar do colo, ele tem muito mais a ver com coisas do dia a dia, mas serve também para projetos, porque o que eu vou passar aqui seria passos de como criar um filme, por exemplo, e como criar metas, que aliás tem um vídeo meu, uma palestra minha online já aqui no nosso canal, que eu falo sobre isso, que foi bem no começo do ano. Mas o que eu quero com esse intuito aqui compartilhar com você? Que se você está com dificuldade em executar, é porque muitas vezes o plano não está muito bom. E eu sou a favor de começar pelas metas de necessidades humanas, como eu falei na palestra de metas, tá? Por quê? Porque isso faz com que você ganhe um poder de ser executor. Então, o que eu estou passando em nível pessoal, na verdade, significa pontos que eu venho já resolvendo há bastante tempo de manutenção. Então, eu já estou no nível de desejar coisas maiores, porque as do dia a dia, as do que é planejado, eu tenho habilidade de tirar do colo. Então, chegou no momento de eu destampar, compreende? Então, se você tem dificuldade de tirar do colo, ou seja, ir para ação, muitas vezes você tem dificuldade realmente no ponto que eu vou te passar. Vou gritar um pouquinho com a minha cachorra. Então, primeiro ponto que eu posso lembrar que tudo aquilo que eu desejo, seja simples ou mais complexo, pega uma sulfite, faça uma lista, mas faça uma lista com base nas classificações. Então, por exemplo, na palestra que eu gravei falando sobre metas, eu utilizei a pirâmide de Maslow como base. Então, você tem um guia, mas você pode fazer isso, por exemplo, no seu quarto. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai parar e olhar no seu quarto e pensar, putz, qual o ponto que eu não tenho e que eu preciso ter? Ou até dá para começar por um ponto, qual o ponto que eu quero melhorar aqui no meu quarto? De repente você quer trocar sua cama, de repente, se seu quarto é suíte, você quer trocar por uma porta sanfonada, alguma coisa do tipo. Por que melhorias? Porque muitas vezes você já tem, você quer a melhoria daquilo que você tem. Então você tem a lista da categoria melhorias, um exemplo. Só que você pode criar a categoria aquisições. Então, tipo, beleza, agora eu vou para o ponto que eu não tenho aqui no meu quarto. Então, eu não tenho X, Y, Z. Vamos imaginar que você não tem um espelho de 2 metros e você gostaria de um espelho de 2 metros, um exemplo. Então, só nessa brincadeira que a gente fez rapidamente, se você pegar uma lista e fizer essa olhada para um cômodo da sua casa, você já vai ter ali algumas situações. Aí você pode virar isso
seu trabalho, você pode virar isso para alguma categoria da sua vida, você vai perceber que, putz, vou ter várias folhas de sulfites escritas, e tá tudo bem. Escrever é o primeiro passo, porque você está no planejamento, tá? E isso aqui eu faço muito para os negócios, a diferença é que a gente já vende tudo meio que pronto para o cliente só tirar do colo, né? Vamos colocar assim. Na sequência, depois que você escreve, e é aí que começa o avanço do tirar do colo. Você pode criar a imagem. É como se fosse, tá, se você transformasse, por exemplo, esse quarto num projeto, onde que estaria tal coisa, onde estaria tal coisa. Então você pode desenhar, certamente no nível que você desenha, né? Ou tirar uma foto e fazer um rabisco por cima, por exemplo. Uma vez que você faz isso, você pode criar daí o mural dos sonhos, por exemplo. E aí, cada item daquele que você definiu como sendo, por exemplo, se eu quero lá um espelho de 2 metros, eu posso fazer a seleção dessa imagem, buscando no Google. Então, é onde você começa a criar as imagens daqueles pontos que você quer melhorar ou você quer adquirir. Aí, acabou por aí? Não. E é aqui que muita gente para. Eu falo isso também na palestra. Por quê? Uma vez que você cria a imagem, o que eu preciso ter na sequência? Um compromisso comigo mesmo. De quando isso vai acontecer, até quando eu pretendo que isso aconteça. Quando se trata de aquisições, a gente sabe que, putz, é só comprar e resolveu, você tem do outro lado o ganho, né? E aí vai depender se você é CLT, se você é empreendedor, de algum lugar vai ter que vir aquele dinheiro. Então, o que é ideal você pensar? Não se limitar com a entrada. De onde vai vir? Não sei, vai vir. Só que até quando você deseja que isso aconteça? Putz, eu desejo que dentro aí de 30 dias. Só que só desejar isso e saber sobre isso e definir a data não basta. O que é importante? Você é realmente fazer a pesquisa, porque a parte de orçamentos, por exemplo, é a pesquisa de valores, de preços, né? De possibilidades. Então, pensa assim um departamento que faz lá os orçamentos. Quem é empreendedor sabe, ou quem trabalha em empresa, qualquer pessoa precisa fazer um orçamento. E aí você vai orçar, olha, eu quero X e Y. Quanto custa? E aqui custa 500, ali custa 600, no outro custa 400. Então você tem uma ideia do que? De valores, né? De realmente quando você vai investir. E aí você coloca um prazo, por quê? Você pode trabalhar técnica, vamos colocar assim, na prática isso. Então, tipo, se eu sei que custa 400 num lugar, eu já encontrei um lugar mais econômico. Parcela ou à vista tem desconto? À vista ficaria, sei lá, 395, um exemplo. Então, você pode colocar no seu planejamento financeiro essa aquisição. Não é algo tridimensional, que você pode só ficar desejando, é o que às vezes pode ser palpável. Só que a diferença é que você vai colocar numa ordem que você iria investir, tá? Essa é a grande, vamos dizer, a diferença, que às vezes a gente não tem um planejamento financeiro, e aí a gente acredita que as nossas metas não vão sair, porque você não tem outra habilidade. O que acontece com a habilidade? A habilidade é por camada. Às vezes a gente quer fazer várias coisas, mas a gente não tem habilidade com todas as coisas. Então, isso aqui pode ser até um assunto de um outro vídeo, né, que são as skills. Eu vou até anotar aqui, vou fazer um vídeo essa semana sobre as skills por camadas, tá? Porque é importante entender sobre isso. E uma vez que você, beleza, me comprometi, já defini prazo, porque você está dizendo quanto você quer isso dentro de um período de tempo. Até quanto tempo você está disposto a aguardar? Quando você não define isso, você deixa muito solto, tá? Então você pode pegar, por exemplo, uma outra folha de papel sulfite, naquela que você fez a lista, você pode fazer um aqui, por exemplo, com os meses e ir colocando os itens que você quer dentro de cada mês. Então você vai ver que de repente aquele espelho tá em fevereiro. Aquele celular novo tá lá em outubro. Então você consegue ver que na linha do tempo, opa, peraí, eu consigo dar prioridade para uma coisa e depois para outra. Não fica só o querer, 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 mas você colocou numa linha do tempo, tá? Que ponto que é esse? Pensa que um filme, olha só se a gente for analisar o filme.
Foi feito um roteiro, foi feito um storyboarding, foi selecionado os atores, as imagens de quem ia fazer, e foi feito um contrato que vai ter tanto tempo de envolvimento com aquilo, só que precisa gravar, né? Então, como que eu gravo a questão das metas? E aí que entra simular como se você já tivesse tido. Então, se eu já tivesse, por exemplo, um espelho de 2 metros, se estivesse na minha meta, dentro da minha rotina, eu preciso saber onde que ele iria e começar a me posicionar de frente com ele. Porque ele fazendo parte, o que ele mudaria na sua rotina? Então, essa coisa de gravar significa você tentar não, simular como seria a sua rotina se aquilo fizesse parte da sua vida. E, gente, acredite, é muito desafiante se você nunca praticou. Porque a gente não está habituado, às vezes, a acreditar que aquilo pode ser verdade. Então, é importante usar a imaginação. Uma vez que você usa a imaginação, você vai começar a editar muitas coisas, porque isso já aconteceu comigo. Querer coisas que às vezes eu só queria, mas não ia usar, por exemplo. Então, quando a gente começa a editar, quando a gente começa realmente a analisar se aquilo é importante ou não, ou se é só, sei lá, não é nem uma necessidade, é só um desejo simultâneo de alguma aquisição por alguma outra situação. Então, essa fase de simulação ajuda você a editar. Porque o que é que realmente fica, o que é que realmente sai? Então, quando você assiste um filme, por exemplo, ele passou por um processo de edição, justamente para ver, peraí, o que que fica e o que que sai, né? E aí você dá o play novamente, porque, então vai ser assim. Isso pode ser aplicado a uma rotina, a um processo, a entrega de um projeto. A mesma lógica pode ser aplicada a diversos contextos, tá? Então, quando a gente fala dos pilares da gestão empresarial no ambiente de trabalho, a gente, no caso, eu estou falando, né? Praticamente tudo isso que eu passei é aplicado na operação, no mercado, no marketing. Eu utilizo esse mesmo método para a empresa, mas também para a minha vida pessoal. E, sinceramente, até para refazer isso aqui com vocês, eu estou vendo onde eu tô com gap, porque mesmo a gente sabendo, às vezes a gente fica preso na ação. Então a gente é muito do tipo, eu pensei e vou executar. Às vezes a gente pula realmente a linha do tempo que ajuda a gente a observar, a criar também realidades que a gente quer. Então, não fique só apenas desejando coisas, mas precisa tangibilizar, precisa viver o processo para ajudar você a realmente realizar as coisas. Então, assim, do jeito que eu montei as minhas metas de 2024, pelo que eu percebi, 80% delas vão ser resolvidas dentro de primeiro semestre, porque são coisas de manutenção. O que vai ficar numa linha do tempo maior? Porque depende de outro projeto. Aí são os sonhos grandes que eu acabei trazendo para o meu planejamento, né? Então, a gente se sente seguro quando a gente planeja e tira do colo pequenas coisas. É assim que você vai indo para grandes coisas. Então, é muito importante desenvolver essa habilidade básica de tirar do colo para que você possa aumentando o seu desejo, né? De outras coisas, de outras possibilidades. Se você ficou até o final, não deixe de registrar que você passou por aqui. Curte, compartilhe, mande para alguém que precisa ver esse vídeo. E essa semana eu volto aí com o assunto das skills. Então fique ligado nos vídeos e até mais. Dá seu joinha, vai. Registra aí que você passou por aqui. Tchau, tchau.